tarde, amigos. Então, estamos agora reunidos mais uma vez para o terceiro módulo desse ciclo de palestras sobre planejamento para mitigação dos riscos de movimentação de cargas pesadas. Conforme nós falamos no último módulo, esse módulo de hoje vai ser dedicado praticamente às operações de embarque ou desembarque de cargas em balsas ou navios, embarcações que são muito comuns para as estruturas offshore, para outros tipos de estruturas, plantas modularizadas também. E, novamente, para deixar todos cientes, então no quarto módulo, daqui 15 dias, nós iremos analisar alguns acidentes. Eu irei fazer uma apresentação, farei uma apresentação para vocês de um planejamento de uma operação muito interessante na troca do gerador de vapor de Angra 1, foi muito bem estudado, elaborado, e vamos comentar vários acidentes, inclusive o do Big Blue, aquele grande acidente que houve nos Estados Unidos há alguns anos atrás. Bom, então hoje nós vamos dedicar a operações de embarque, certo? A Odebrecht, em consórcio com a UTC e a Queiroz, nós estamos no consórcio Rio Paraguaçu, nós estamos construindo as plataformas GCAPS, a P59 e P60. E nessas plataformas o casco está sendo construído em terra, no canteiro São Roque do Paraguaçu, e o nosso procedimento para o lançamento desse casco para flutuar, com um peso aproximado de 7.300 toneladas, nós estamos prevendo um embarque na balsa de lançamento BGL-2 da Petrobras, a balsa que lançou a jaqueta de PRA1 recentemente, que lançou no Polo Nordeste algumas jaquetas também, é a maior balsa que a Petrobras possui, balsa de lançamento. E o nosso procedimento, então, está prevendo uma operação única, ainda não realizada no mundo, que é lançar esse casco como se lança uma jaqueta, ou seja, usar a balsa de lançamento como uma rampa para o lançamento em apenas 2 carreiras de lançamento. Essa operação, vamos dizer, está requerendo ensaios em modelo reduzido aqui no Labo Oceano, aqui no Rio de Janeiro. Hoje mesmo está tendo alguns primeiros ensaios ainda em rampa fixa, e é um projeto muito interessante. E recentemente nós fizemos então internamente, para o grupo da engenharia da Odebrecht, nós fizemos um seminário interno sobre embarque, e a introdução desse seminário é o que nós vamos passar aqui para vocês. Aproveitando esse mesmo material, é um material bem didático, eu entendo, e eu espero que seja de bom uso para todos vocês. Bom, então como introdução, é uma situação muito típica em todas as obras offshore, que você constrói grandes estruturas, módulos ou skids muito grandes em terra, num local de boas facilidades para essa fabricação, e esse vai ser então embarcado, isso vai ser transportado para um outro lugar, tá certo? Então, é muito típico então nas estruturas offshore, nas plantas de processo modularizadas, e que então nós temos que transportar essas estruturas de um local de fabricação para um outro local ou de instalação ou de uso, certo? Essas estruturas, elas podem variar assim o seu peso. Aqui no Brasil, nós já embarcamos no passado, nos anos 80, jaquetas de 16, 18 mil toneladas, certo? Módulos aqui no Brasil, topsides, acho que não tivemos nada superior aí a 7.200 toneladas que nós embarcamos recentemente nos moldes de PRA1, tá certo? Mas no mundo,
É muito comum hoje nos estaleiros a construção de plataformas semissubs ou de grandes blocos de navios bem pesados que vão ser embarcados para então pôr a flutuar, tá certo? Chegando até 40 mil toneladas. Mas creio eu ainda que o recorde mundial desse tipo de operação foi na jaqueta de Buinco, que pesou 50 mil toneladas. Então, uma balsa específica fabricada pela Herema naquela época. Tá certo? Para que isso aconteça, então, essas estruturas, esses módulos, essas jaquetas, eles precisam ser construídos, fabricados num local que tenha facilidades para esse embarque. Ou seja, nós precisamos de um cais com um determinado calado, que é o que a balsa vai requerer, e que tenha estrutura suficiente para permitir esse embarque e que tenha um acesso, certo? Ou via rio, ou baía, ou numa região abrigada para ter acesso ao mar, tá certo? Muitos canteiros offshore têm acessos via rio. Então vamos falar sobre os tipos de embarque. O tipo de embarque mais comum que nós vemos nos portos, que nós vemos em diversos tipos de locações, onde nós vamos embarcar peças razoavelmente leves, ou que as facilidades do canteiro ou da fábrica permitam realmente meios de içamento para cargas hiper pesadas, tá certo? Então os embarques tipos içados, tá certo? Eles podem ser feitos através de recursos em terra. Aqui, por exemplo, nós temos aqui no nosso canteiro de Paranaguá a 400 com extender instalando o flare da P18, certo? Então é um recurso em terra, um recurso do canteiro que está fazendo o embarque. Isso é muito comum no offshore, vamos dizer, até hoje todas as estacas de todas as jaquetas que foram construídas no Brasil foram sempre embarcadas via guindaste, ou seja, via içamento. Também, vamos dizer, o içamento pode ser feito por um outro meio naval, tá certo? Então pode ser uma shear leg, no caso aqui, instalação do módulo no FPSO via shear legs, pode ser uma cabra, pode ser um navio guindaste, pode ser os navios, por exemplo, a BGL-1 da Petrobras, ou a Superpesa, que podem vir num canteiro içar um módulo ou uma pequena jaqueta, fazendo assim o embarque. O embarque pode ser, no caso da BGL-1 da Petrobras, ela pode embarcar nela mesma, ou seja, ela issa e põe sobre o seu próprio convés ou põe sobre uma outra balsa. Ou então, como nós já estamos falando, a própria embarcação ela pode ter os seus próprios recursos de içamento. Então, no caso dos grandes navios hoje, nós temos navios hoje pelo mundo até com 2 guindastes de 1.000 toneladas. Então, os recursos de içamento desses navios de transporte especial estão cada vez maiores mesmo, né? A maioria, vamos dizer, nós temos a Jumbo, a Big Lift como sendo as grandes embarcações capazes de fazer esse tipo de operação, né? Esses sistemas de embarque, através de içamentos, eles têm risco? Essas fotos a gente já mostrou na primeira palestra. Sim, eles têm risco, como qualquer operação. Precisa procedimentos bem estabelecidos e, é claro, principalmente quando é o próprio meio naval que vai fazer o içamento, existe uma movimentação dos guindastes que vai requerer uma compensação por lastreamento, tá certo? E esse lastreamento vai ter que ser muito bem conduzido, muito bem planejado para que se evite esse tipo de acidente, tá certo? Um outro estilo muito comum de embarque é um embarque que nós estamos muito acostumados também, que é o tipo roll-on ou roll-off, né? Pode ser um embarque ou desembarque, que são operações muito semelhantes. E pode ser feito com carretas hidráulicas ou às vezes outro tipo de carreta sem o controle hidráulico, tá certo? E aqui nós vamos, nesse slide aqui, nós estamos mostrando para vocês que o embarque ele pode ser, com relação à posição da balsa, a balsa pode estar de forma que o embarque seja lateral, ou seja, nós estamos embarcando de lado na balsa, a balsa está atracada,
certo? Com ou a bombordo ou a boreste, e a carga está entrando lateralmente à balsa, tá certo? Ou ela pode estar atracada de popa ou de proa, então nós chamamos que esse embarque é longitudinal. Essa embarcação, a balsa, o navio, ou a chata, ela pode estar, como a maioria dos casos dos nossos contratos no Brasil, offshore, a balsa normalmente está flutuando, certo? E ela está flutuando, e durante a embarcação, o embarque, a operação de embarque, nós vamos lastrear, tá certo? Mas existe casos que você possa fazer o embarque, você pode fazer um embarque sem a necessidade de lastro. Se você tiver grande compensação, uma ponte bem extensa e as cargas serem cargas muito pequenas com relação ao porte daquela embarcação, você pode muitas vezes fazer um embarque sem lastrear. É o caso do roll-on, vamos dizer, de carros, quando você vai aí exportar os nossos automóveis nesses navios que chegam aqui no porto. Muitas vezes você está embarcando muitos carros e você não está lastreando durante o embarque de cada carro, porque o peso do carro é muito pequeno perto vamos dizer, das dimensões da embarcação. Né? Também existe o caso de embarques com a balsa encalhada ou apoiada no fundo, certo? A gente diz, mas existe esse tipo de embarque? Existe, e ele é bem comum. Para quem já trabalhou lá na região do Rio Amazonas, já viu como é que embarca as carretas lá em Belém do Pará, vocês vão ver que lá se usa a variação da maré em Belém, né? E normalmente as balsas são fabricadas exatamente na altura dos cais que os transportadores possuem. De tal maneira que eles usam a variação da maré local, ali no rio, e quando a maré desce, a balsa toca no fundo, e eles então lastreiam a balsa fica totalmente apoiada. Entram as carretas com os cavalos saem, deixam só as carretas. Quando a maré sobe, a balsa sai. Então é uma operação de embarque muito controlada, vamos dizer, a balsa não está flutuando, tá certo? Ela pode também, vamos dizer, estar encalhada. Muitas vezes você vai fazer um embarque que a balsa está encalhada na margem, tá certo? Realmente, encalhada realmente na margem. E esse tipo de operação então pode ser feito também com ou sem lastreamento. É interessante que a Dragados lá na Espanha, no canteiro dela, como ela tem uma variação de maré enorme, é quase impossível você fazer um loadout lá, um embarque com aquele tipo de variação de maré. Por isso, a Dragados, ela prepara o fundo do leito ali marinho ali na região do cais, do canteiro da Dragados. A cada novo embarque, eles repreparam aquilo ali, dependendo do pontal da balsa, ou seja, da altura daquela embarcação, eles têm que regular aquele nivelamento do subleito ali, e eles afogam aquela balsa, apoiam sobre o solo de areia, eles fazem um lastreamento, eles simulam o peso, eles medem o recalque, e aí que eles, através do slope, que eles chegam então no nivelamento final do loadout. É uma operação razoavelmente complicada. Mas durante todo o embarque, nós vimos lá embarque de 11 mil toneladas, uns 4 anos atrás, eles lastreiam, ou seja, para que o recalque não aumente. Ou seja, a carga vai entrando, eles vão tirando água para compensar. Mas eles não estão combatendo a maré da maneira como a gente combateria num embarque flutuando. Tá? Então, ainda sobre as carretas hidráulicas, vamos dizer, nós podemos ter um embarque com carretas com cavalo mecânico, ou seja, são carretas não autopropelidas, que é a grande maioria que nós temos aqui no Brasil, e são as carretas que existiam no mundo aí até mais ou menos 20 anos atrás. E as carretas mais modernas, autopropelidas, tipo os SPMT ou SPT, ou essas carretas típicas de estaleiros, shipyards, né? Então aqui a gente vê 2 exemplos, vocês estão vendo um embarque com carreta, no caso aqui com uma grande ponte de acesso, né?
E aqui, ao lado, nós vemos um grande módulo sendo embarcado com carretas autopropelidas, tipo SPMTs. Vamos ver. Os trailers tipo SPMTs, eles são muito interessantes, tá? A primeira vez que nós usamos isso foi quando nós fizemos 2 módulos para Elf, para Angola, nós fizemos um canteiro em Portugal. E é interessante essa história, eu vou me permitir contar para vocês. Nós estamos fazendo 2 decks, né, para Angola, lá em Portugal, e num cais, lá o canteiro nós alugamos da MAG. E o cais que existia naquele canteiro, ele tinha um pedaço dele que ele estava muito deteriorado, e nós então, na inspeção do cais, nós proibimos praticamente o uso daquele trecho do cais. Então nós tínhamos que usar um outro trecho do cais. E para isso, então, a balsa era uma balsa da Aquais, que ela deveria atracar, vamos dizer, a bombordo, vamos dizer, não lembro mais agora qual era o lado que ela deveria atracar, para que primeiro entrasse um módulo, depois ela girasse e entrasse o outro módulo. Só que o capitão veio e atracou a balsa ao contrário. Então o nosso pessoal na engenharia insistindo para que a Aquais reatracasse a balsa. E conversando, falando, mas como é que vocês vão fazer o embarque? Nós vamos fazer com esses SPMTs. Falou, então vocês não precisam. E chegamos à conclusão que não precisava mesmo. Então, os SPMTs pegaram o módulo, vamos dizer, de 2.000 toneladas, giraram 180 graus, embarcou e depois virou os pneus 90 graus e deslocou para o lado. Aí veio o outro, fez assim e embarcou. Não sei se ficou claro o que eu estou falando. Mas através dos SPMTs nós podemos girar o módulo 180 graus, nós podemos fazer o embarque na região forte do cais e depois deslocar de lado, dentro da balsa. Você embarcou assim e deslocou assim. Porque os pneus podiam girar 90 graus e ele andar totalmente de lado. Ou seja, ele embarcou na posição normal, na balsa ele se deslocou de lado e ele girou tipo no lugar. Girou no lugar. Ele fez praticamente todos esses tipos de movimento. Esses tipos de carretas ainda são muito poucas empresas que resolveram investir no Brasil, mas com certeza é o melhor tipo que existe e nós precisamos ter aqui no nosso país. Nós vamos conseguir serviço suficiente para que essas carretas estejam aqui a um preço mais acessível no Brasil, porque esse é o estado da arte desse tipo de operação, com certeza. Tá? Bom, eu citei aqui também nos tipos de embarque, tá? Embarques sobre trilhos, rodas sobre trilhos. Tanto roll-on como roll-off, isso é muito comum nesses pórticos, aqui o pórtico do estaleiro lá no Rio Grande, lá no sul, né, no W Torre, a Petrobras, ele chegou e ele fez um roll-on, né, um roll-off, desculpe, direto da balsa para os trilhos, ou esse tipo de guindaste, um descarregador de navio, que pode também vir diretamente os trilhos, vamos dizer, o sistema dele de rolagem, ele já embarca ou desembarca diretamente nos trilhos sobre embarcações que são fabricadas especificamente para isso. Também é um tipo de embarque e desembarque. Tá? Agora, também é muito comum no nosso país, certo, os embarques esquidados. Os embarques esquidados, vamos dizer, falando mais claramente, significa um embarque esquidado, quer dizer, arrastado. Na verdade, esse tipo de solução não usa a roda, ou seja, não usa o princípio do rolamento ou da roda, tá certo? Ou seja, é através de um sistema esquidagem, através de um sistema onde você vai empurrar sobre uma certa superfície de deslizamento, tá? Esses sistemas esquidados, eles podem ser simples, que é o mais comum para jaquetas. Aqui vocês veem a jaqueta de Alfipamb, que nós construímos em Paranaguá, exportamos para Angola, é um contrato de exportação do Brasil para a África, para a Elf, tá certo? Lá em Paranaguá. Então a gente vê aqui um embarque esquidado. Normalmente as jaquetas que vão ser no mar lançadas, elas vão ser lançadas no mar, é claro que elas têm que ter uma superfície de lançamento de esquidagem, tá certo? Para ela poder
ser lançada no mar. Então, esse mesmo sistema é usado também para o embarque. Então, não faz sentido fazer um embarque de um outro estilo numa estrutura que vai ser lançada, ou seja, ela obrigatoriamente tem que ter o sistema de esquidagem. Já uma jaqueta que vai ser içada no mar, ela poderia ser embarcada por esquidagem ou por carreta, da maneira como se achar mais conveniente para cada tipo de empreendimento. Aqui a gente vê módulo bem pesado, sendo esquidado. Aqui a gente já vê a saída do Cifesne, já preparado para, logo após o embarque, fazer a apeação, a amarração do módulo na balsa para transporte. Tá? Assim como os embarques via carretas, a balsa pode estar longitudinal ou lateral, ela pode estar flutuando com lastreamento ou sem, e ela pode estar encalhada ou apoiada no fundo, com lastreamento ou sem, tá certo? Os sistemas de esquidagem, eles podem ser simples ou eles podem ter compensações hidráulicas semelhantes a uma carreta, para compensar recalques diferenciais, tá certo? Esse estilo é bom a gente ressaltar. Hoje no mundo, vamos dizer, tanto duas grandes empresas, tanto a Ale como a Mamute, possuem sistemas chamados skid shoes com compensação vertical, tá certo? E com sistema de tração própria. São muito semelhantes os dois sistemas que competem no mercado. Existem alguns outros do mesmo tipo, mas esses aqui os que, eu diria, têm sido muito usados na Europa e nós já usamos no Brasil também, na instalação daquele módulo de acomodação de PRA1, quando nós esquidamos aquele módulo em cima do outro, da primeira apresentação, nós usamos exatamente esse tipo de skid shoe de 150 toneladas. Eram 16 skid shoes, 4 por nó do módulo. Muito semelhante a esse que vocês estão vendo nessa foto. Tá? Os sistemas esquidados com compensação podem também ser feitos com os skids, com o sistema de esquidagem fabricado na obra. Aqui vocês estão vendo detalhes do embarque do módulo de PRA1, que o módulo pesava 7.200 toneladas, mas com todo o sistema de tracionamento e todo o vigamento chega a 7.600 toneladas. Vocês podem ver que os módulos estavam todos erguidos nesses macacos de 500 toneladas, tá certo? Nesse nó aqui, vocês tinham 4 macacos, ou seja, a carga que estava andando nesse nó era 1.500 toneladas. 1.500 toneladas descia só nesse ponto, que tinha esse trem tipo, tinha que atravessar tudo. Então aqui vocês veem, dá para ver a fresta de luz aqui, vocês veem que o sistema, a estrutura estava no ar, totalmente içada nesses macacos, e o sistema hidráulico é que estava compensando recalques diferenciais, seja do solo, seja do cais, seja da entrada na balsa. Aqui vocês veem o tipo de reforço, enormes reforços com neoprene, com estrutura, com qualquer que nós estivermos fazendo no cais, para distribuir convenientemente aquele trem tipo de 1.500 toneladas que ia passar pelos tubulões do cais, que só resistiam 500. Então nós tínhamos que fazer com que aquela carga distribuísse em 3 tubulões, tá certo? E aqui vocês estão vendo a ponte de embarque para a balsa. Aqui está a balsa e aqui vocês veem o sistema de lastro aqui funcionando para a entrada. Aqui é o sistema de tração, os strandjacks, 2 strandjacks de 500 puxando o módulo. Tá? Esse tipo, os embarques, sejam eles esquidados, sejam eles por carretas, eles têm riscos? Sim, eles têm riscos. E vocês veem aqui, essas 2 fotos foram passadas por e-mail há uns anos atrás, numa brincadeira que o pessoal passou no e-mail, que era um teste hidrostático de transformador. Essa foi a brincadeira do e-mail, brincando com um acidente tão sério como esse aqui, tá certo? Vocês veem aqui um desembarque de um transformador que veio parar na água, tá certo? E aqui vocês veem o embarque do módulo de acomodação que também acabou na água, tá certo? Então, existem riscos? Existem muitos riscos, certo? Nós estamos aqui, todos nós aqui, juntos, reunidos, para compreendermos os problemas e sabermos então
como fazer o correto planejamento, os estudos para evitar, mitigar esses riscos. Vamos falar novamente. Tudo que nós formos fazer em movimentação de carga pesada, mesmo fazendo o melhor dos melhores, sempre nós vamos estar lidando com riscos. Sempre. Não existe como não lidar com riscos. A questão é como nós vamos criar procedimentos para fazer que os riscos estejam numa ordem de grandeza aceitável, certo? Com relação à experiência da internacional da engenharia, o estado da arte, tá certo? Então é esse que é o que nós estamos estudando juntos aqui. No caso desse acidente, eu vou falar um pouquinho mais para vocês entenderem esse acidente. Esse acidente, quando chegou para nós estudamos muito essas duas fotos. Então a gente via, olha, estão fazendo um desembarque usando o SPMT, que é o melhor tipo de carreta que existe. Uma carreta muito boa, excelente. Olha o nível de compensação que ela está aqui. Vejam como que os eixos estão se compensando para distribuir corretamente a carga. Veja que aqui tem bombas de lastro. Veja que parece que a balsa está bem atracada. Eu passei esse e-mail para vários colegas para ver se nós conseguíamos entender o que causou esse acidente. E nós não conseguimos dizer. E aí, por sorte nossa, nós olhando esse logo aqui, essa empresa ela esteve aqui no Brasil tentando entrar no nosso mercado e ela foi uma das empresas, inclusive, que cotou para nós em PRA1 o içamento do módulo. E a Banhart. Eu mandei para eles. Eu vou tomar a liberdade de mostrar isso para vocês, tornar público, porque eu acho que, na verdade, não é uma desonra o que aconteceu. Ao contrário, tá? Eu enviei esse e-mail para a Banhart e perguntei para eles a perícia, o que foi que aconteceu. Tá certo? E eles me explicaram assim, vamos dizer, resumidamente, tem 2 slides explicando o que eles me mandaram com a perícia desse acidente. Em primeiro lugar, certo? A balsa estava num estado de conservação muito pobre, com alta corrosão, e houveram cargas muito concentradas e muito fortes aplicadas pelas rampas. Eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Então, basicamente, a balsa foi inspecionada, mas a inspeção que detectou muita alta corrosão não foi levada em conta, tá certo? A engenharia não fez uma verificação local dedicada naquela balsa, nas reações de convés. O que aconteceu? Houve uma ruptura estrutural do convés da balsa, uma ruptura estrutural, o convés cedeu, ele rompeu, tá certo? E aí ele tombou a rampa, tá certo? Então, uma das razões foi que o comprimento da rampa era muito grande. Ou seja, o que aconteceu? Vamos voltar a foto para vocês entenderem melhor. O que aconteceu? O que deu de errado nesse embarque? O que aconteceu é que eles usaram uma rampa muito grande. Quando a carreta continuou andando mais para frente do que isso que vocês estão vendo, e ela ficou em cima da ponte, todo o peso da carreta e do transformador ficou apoiado sobre a ponte. Isso que aconteceu. E nesse momento a ponte estava apoiada na balsa em 2 pontos só. Ou seja, 1/4 da carga toda ficou muito concentrada num único lugar do convés. Por quê? Porque toda a carga ficou na ponte, a ponte estava apoiada em 2 pontos em terra, 2 pontos na balsa, 1/4 do peso total, mas veja que o transformador está mais para o lado da balsa do que para o lado aqui da terra, né? Então foi mais que 1/4. Essa carga ficou muito concentrada no convés, o convés não resistiu e foi um acidente causado por uma ruptura estrutural do convés da balsa. Não foi um erro de lastro, não foi um erro do procedimento operacional, mas foi um erro de concepção, um erro de verificação e mais um erro de falta de consideração da inspeção do estado de corrosão da balsa, certo? Então,
eles nos mandaram o seguinte, lessons learned, certo? Então, lições aprendidas. Vocês estão vendo que, além do acidente em si, houve um acidente ambiental também, tá certo? Vocês estão vendo aqui? Eles tiveram que tratar o rio, tá certo? Porque houve vazamento de óleo no rio, tá certo? Então, lessons learned, tá certo? Então, a engenharia interna da Banhart tem que estar revendo todos os procedimentos de roll-off. A análise estrutural das balsas tem que ser feito antes de qualquer roll-off. Toda e qualquer definição das pontes tem que ser feita com a aprovação da engenharia da Banhart, tá certo? E eles decidiram usar, certo? Os trailers divididos em quatro sistemas hidráulicos e não 3. Aqui, infelizmente, aqui na migração do slide aqui cobriu, aqui a engenharia tem que estar presente em todas as operações. E eles terminam isso aqui dizendo, learn from your mistakes. Então, você aprender através dos seus próprios erros. Então, eu sempre que eu dou essa palestra aqui para o nosso pessoal do Odebrecht, eu pergunto para eles, o que vocês acham dessa empresa? A empresa mandou uma perícia desse jeito, com esses lessons learned. Nós passamos a confiar mais ou menos nessa empresa. E eu digo para eles, eu confio mais. Ou seja, quando a gente aprende através de nossos próprios acidentes, pequenos ou grandes, quando a gente se renova, fica mais consciente para os riscos que estão envolvidos e coloca mais estudo e mais engenharia, essa empresa se torna mais segura. Com certeza. Tá? Bom, aqui esse outro acidente, um peso que a gente estima da ordem de 800 toneladas, 600 a 800 toneladas do módulo de acomodação, tá certo? Esse módulo de acomodação, veja, que ele chegou a embarcar inteiro. Aqui também foi um e-mail que passou para todos nós, aí uns 4 anos atrás. Aqui era uma balsa que estava atracada longitudinalmente, porque já havia uma outra estrutura aqui no canto da foto atracada, já havia um L ponto lá atrás, era um embarque longitudinal, mas totalmente excêntrico. Então era um embarque que estava compensando tanto o trim como a banda, o list e o trim ao mesmo tempo, porque a carga, apesar de ser longitudinal, ele estava embarcando de lado, tá certo? Vejam que as pessoas estão à volta do módulo, o módulo tinha os pés aqui, tá certo? E nós já estávamos no penúltimo eixo do embarque aqui nessa foto. Até aqui o embarque estava ocorrendo totalmente bem. Veja que o módulo caiu de lado e ele literalmente afundou. Perdeu completamente o módulo e muito pior do que isso, vocês vejam que tinham colaboradores trabalhando no lastreamento nesse momento daquele lado da onde o módulo caiu. Eu, sinceramente, quando eu vi esse e-mail que chegou para nós, eu chorei muito, porque a gente que participa desse tipo de operação não quer ver isso ocorrer com ninguém. Com ninguém, certo? Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, particularmente, já presenciei 2 vezes na minha vida, em embarques esquidados em Paranaguá, um fenômeno que eu creio que é a razão desse acidente aqui. Dependendo como que você pesa o sistema de atracação, o sistema de mooring, dependendo como que o sistema de tração também está forçando a balsa contra o cais, você pode criar um atrito muito, muito alto entre a embarcação e o cais, e a defensa. E se esse atrito estiver muito alto, apesar de você estar fazendo todo o controle topográfico, apesar de você estar lastreando conforme o procedimento, pode existir um erro de lastreamento, um erro de cálculo, um erro de avaliação de peso, um erro de avaliação do centro de gravidade, ou pode estar tendo uma falha no sistema de lastreamento,
ou uma falha no sistema de coleta de dados de maré, ou de ulagem da água nos tanques, ou seja, em algum lugar existe um erro. Normalmente, se existe um erro de peso, de centro de gravidade, de lastreamento, de medição de maré, você detecta na topografia, porque a balsa não está se comportando conforme previsto. E você vai tentar corrigir. Mas, se você tem uma pressão muito alta da balsa contra o cais, esse atrito, ele vai então, vamos dizer, esconder o problema. Porque a balsa, na verdade, não está flutuando livremente, ela está com um atrito desconhecido, que está uma força que está atuando e não está permitindo a balsa se movimentar livremente, conforme os cálculos de lastreamento. O que ocorre então? A hora que você entra com o último eixo aqui, normalmente acontece isso, quando você já tem muita carga embarcada, vai chegar uma hora que você rompe esse atrito. E quando você rompe esse atrito, ele rompe de uma vez só, ele não avisa. E às vezes a balsa dá um balanço de meio metro, às vezes 1 metro. Porque a carga cai. Vamos dizer, se você está com a balsa e a balsa não está com a sustentação, vamos dizer, necessária para receber vamos dizer, aquela carga adicional, e a balsa então, até ela se equilibrar, ela balança muito. O que aconteceu aqui nesse caso desse módulo, infelizmente? O módulo era muito alto, gente. O módulo é extremamente alto, com uma linha de eixo só no meio. O centro de gravidade desse módulo aqui em cima. Esse módulo é totalmente instável, tá certo? Eles acharam, talvez, por causa daqueles pezinhos, desse uma certa estabilidade. Veja que o módulo veio, eles levaram o módulo no canteiro inteiro, eles andaram, eles fizeram esse embarque quase todo. Mas ninguém podia imaginar que uma balsa ia dar um balanço tão grande quanto ela deu. Ou seja, esse balanço pode dar inclinações aí de volta de 15, 20 graus, ou até mais. Eu já vi um deck de Cherny nosso balançando, isso aqui fica balançando uns 15 minutos sem parar, parece que é uma eternidade. O coração sai pela boca, você não sabe o que fazer, porque até a balsa estabilizar você não tem o que fazer. Tá certo? Então, evitem a possibilidade de vocês entrar na balsa e existir esse atrito desconhecido. O ideal é tentar fazer o que a gente chama sempre lift-off, ou seja, você ergue, você tem que garantir que a balsa tem sustentabilidade, ou seja, que a balsa ela tem mais capacidade, vamos dizer, portante do que você está imaginando. Ela indique que está subindo, certo? Ela não, para você não correr o risco dela descer de uma vez, que é isso que aconteceu. Esse módulo não poderia ser embarcado dessa maneira. O correto é que ele tivesse um embarque em outra direção e tivesse 2 linhas de eixo transversais, de uma maneira mais estável. Certo? É isso que eu posso dizer para vocês. Olha os pezinhos do módulo, não adiantou nada, porque o balanço foi tão grande que o módulo capotou. Ele capotou, ele perdeu estabilidade completamente. E com certeza, muitos colaboradores desse canteiro perderam a vida. Eles estavam com a mão no módulo, não se faz isso. Estavam muito perto. Então é sobre isso que é a nossa palestra de hoje. Hoje me pediram para não passar do tempo de jeito nenhum, então eu tenho 20 minutos pelas minhas contas aqui, para a gente comentar, então dizer o que nós vamos fazer então. Pronto. Nós já mostramos para vocês os tipos de embarque que existem, tá certo? E vamos então ver o que nós precisamos fazer. Então, qual é a prática, a boa prática de engenharia, o estado da arte desse tipo de operação? Nós vamos então procurar elaborar um procedimento o mais detalhado possível, tá certo? Em que ele vai atender diversos critérios de cálculo, critérios de segurança, critérios operacionais, tá certo? E esse procedimento, nós tentamos sempre então que ele seja emitido, que ele seja preparado em tempo suficiente, vamos dizer, 4, 5 meses antes da operação, de forma a poder ser comentado por todos os envolvidos e criticado, severamente criticado, com análise de risco, com todos os tipos de crítica, de forma a ele ter tempo hábil de ser revisado, certo?
alguns equipamentos até redimensionados, reforços estruturais, às vezes até redimensionados, para atender a segurança da operação, tá certo? Então, primeira coisa, anos antes, tentem, 1 ano e meio antes, um ano antes desse procedimento, comecem a trabalhar. Porque, primeira coisa, nós temos que definir quais critérios. Quais são os critérios dessa operação, tá? Porque quem vai estar envolvido, gente, é muito importante, em primeiro lugar, definir a regra do jogo, o critério. Antes de pegar o procedimento e elaborar a nível bem detalhado, vamos tentar sempre, primeiro, concordar com os critérios. Então, o critério é uma coisa muito importante. Então, vamos dizer, nós da Odebrecht, para loadout, embarque, nós adotamos já há muitos anos atrás, muitos anos atrás, a norma da DNV como sendo a nossa norma padrão. Então, todo embarque que eu for fazer, ou que a Odebrecht for fazer, nós vamos usar como padrão de referência as regras da DNV para loadout. Pronto. Poderia ser outro, poderia ser Double Dentro, podia ser outro, poderia, mas nós adotamos a da DNV. Para nós ela é segura, suficiente para atender o nosso nível de segurança que nós desejamos trabalhar, tá certo? Então, nós adotamos a norma da DNV, certo? Mas os cálculos estruturais daquela balsa particular, talvez ela seja de outra classe. Vamos dizer que aquela balsa seja uma classe da ABS, ou da BV, ou da Lloyds, ou sei lá, da própria DNV. Então, vamos dizer, na hora de atender critérios, você olha só quantos critérios. O seu cliente pode ter critérios. O cliente não quer que o embarque seja assim, assim ou assim. Isso pode estar no contrato. O cliente pode ter critérios. Teve um período que a Petrobras tinha um corpo técnico muito grande que verificava, vamos dizer, os nossos embarques. Hoje em dia não tem mais acontecido isso. E naquela época, aquele corpo técnico da engenharia tinha seus próprios critérios, que nós tínhamos que apresentar e eles tinham que aprovar. Tá certo? Depois, o cliente vai contratar um seguro, e o seguro vai contratar um Marine Warrant Surveyor. Ou seja, é o representante do seguro da operação. Esse representante do seguro, ele pode ter regras próprias, ele pode ter os seus próprios critérios. Ele pode ser uma Global Dental, ele pode ser a própria DNV, ou ele pode ser uma outra Warrant Surveyor que não tem os seus critérios próprios, que aceita trabalhar com outros critérios. Depois, nós temos sempre o quê? A própria plataforma. Às vezes, vamos dizer, aquilo que nós estamos embarcando, ele está sendo ou classificado ou certificado por uma outra certificadora. Vamos dizer que isso aqui seja uma BV, ou seja um ABS, ou seja um outro. Então, muitas vezes, você, num único procedimento, você está atendendo 3 normas diferentes. Isso pode ocorrer, tá certo? E isso aqui, no caso da P59, eu estava explicando para os nossos colegas que estão fazendo a P59, no caso da P59, nós vamos, olha só, nós vamos fazer um embarque pela DNV, certo? O proprietário da balsa, a balsa é classe ABS e a própria GCAP também é ABS. Então nós temos a ABS ali, está entrando duas vezes, a DNV uma e o Warrant Survey ainda não foi contratado. Então não sabemos quais as regras que vão. Bom, atender critérios. Os critérios são muito importantes, tá certo? Porque eles vão nos definir o procedimento que nós vamos, então, elaborar. Bom, então, eu vou dizer para vocês, nesse pequeno, curto espaço de tempo que nós temos para essa palestra de apenas 1 hora, o que compõe o procedimento, para que vocês tenham ideia e saibam, então, gerenciar isso quando vocês forem subcontratar, se vocês forem main contractor. Fiscalizar isso se vocês forem clientes. Ou se nós mesmos que vamos elaborar esse procedimento, tudo que nós temos que fazer, tá certo? Bom, então, o procedimento detalhado, ele deve conter, vamos dizer, uma verificação estrutural daquela peça que nós vamos embarcar. Então, a peça que você vai embarcar tem controle hidráulico? Não tem. Qual a rigidez que ela tem? Ela é fácil de perder um apoio? Ela é fácil de... antigamente as normas chamavam isso
hipótese dos 3 apoios. Ou seja, você tem um módulo com 4 apoios, um módulo muito rígido. Normalmente um módulo muito rígido, uma caixa, ele com 13 milímetros, 20 milímetros, ele perde um apoio. Aí ele apoia na outra diagonal e a carga fica o dobro nessa outra diagonal. Ou seja, em vez de apoiar em 4 apoios, ele apoia só em 2 e a carga fica o dobro. Então você vai calcular o módulo para essa carga? Você vai calcular a balsa para essa carga? Você vai calcular o cais para essa carga? Você vai dizer, não, eu não vou fazer isso, eu vou botar um sistema hidráulico. Eu vou compensar isso, eu não vou deixar a carga perder. Porque o macaco, no seu stroke, vai compensar. Tá certo? Então, a verificação estrutural já depende do equipamento e da forma que você vai embarcar. Então, é uma verificação estrutural dedicada a um pré-procedimento que você já tem na sua cabeça. Certo? Também você vai fazer a verificação estrutural e naval da balsa. Então, você vai, para cada fase do loadout, para as cargas, você vai, então, verificar se a balsa resiste, se o sistema de esquidagem na balsa resiste, ou se o convés resiste os pneus do trailer, ou se as cargas aplicadas a balsa resiste. E se ela é estável para todas as condições. Se a viga navio resiste, ou seja, se o lastro que eu vou aplicar, se a balsa como um todo, globalmente, resiste. Cuidado, hein? Essas balsas muito grandes, elas deformam muito. Quando a gente está entrando em estruturas pesadas, usando muito lastro, balsa de 150 metros de comprimento, elas viram uma banana, sabe? Elas deformam bastante mesmo para resistir a essa carga. Trabalhando no sistema elástico, não está plastificando nada, mas a balsa trabalha bastante. A viga navio é importante verificar, tá? Agora, tudo isso tem que estar acompanhado de um controle de peso muito, muito bem elaborado, porque tudo depende do peso do centro de gravidade daquilo que você está embarcando. Isso é importantíssimo, é difícil fazer as pessoas entenderem, pessoa da engenharia, pessoa da construção, de que o controle de peso é tão importante. Você que está elaborando o procedimento de embarque, você se torna um chato, porque você quer o tempo todo que isso seja feito num grau de rigor muito grande. E o pessoal da engenharia normalmente está preocupado em soltar desenho, em soltar documento que não tem a ver com esse controle de peso. Porque normalmente o controle de peso você não mede, não é alguma coisa, é um relatório que todo mês você tem que soltar, e se ele está preciso ou impreciso, normalmente quem está elaborando não está tão ligado com isso, tá? Isso é importantíssimo. Aí depois, você tendo controle de peso, verificações estruturais do cais, da estrutura embarcada e da própria balsa, né? E a verificação de estabilidade da balsa, assim, eu pulei aqui, né? Cálculo estrutural do cais, tá certo? Então aí nós vamos então para o sistema de lastro. Como é que nós vamos mexer com a água nos tanques? Tá certo? Quanto de água vai começar em cada tanque? Os embarques, normalmente, dependendo da classe de loadout que você entra, na norma da DNV ou qualquer outra, você vai ver que nós vamos ter que estar preparados para compensar um ciclo inteiro de maré. Ou seja, você vai quebrar no meio do embarque, você não vai conseguir terminar o embarque numa maré subindo, e você vai ter que parar, e você vai ter que lastrear contra um ciclo todo de maré. Então, em qualquer posição que quebrar o embarque, que o embarque parar, você tem que ter tanto espaço vazio nos tanques equilibrado para pôr água contra o combate da maré, como água nos tanques para tirar a água equilibrada quando a maré descer, tá certo? Então, tudo isso está no cálculo do lastreamento. O sistema de deslocamento que você vai usar. Eu vou usar esquidado, mas é o quê? Teflon contra madeira? Aço inox contra aço? Que tipo de lubrificante? Como é que vai ser isso? Qual é o atrito? Não, é trailer. Então, como é que é o sistema de... Qual é o sistema de tração? Porque faz parte do cálculo do cais o esforço que a balsa reage contra o cais durante o embarque. Ou seja, se é esquidado, normalmente a gente vai esquidar com o sistema de tração que está na balsa. E a balsa está reagindo contra o cais. Certo? No nosso cais de Paranaguá, por exemplo, foi dimensionado para embarcar a jaqueta de namorado, que tinha 16 mil toneladas, o cais estava preparado para receber 2.200 toneladas horizontais, que a balsa ia aplicar contra o cais. Aplicou contra o cais. Tá certo? Então, nos embarques esquidados, em que o sistema de tração está posicionado na balsa, a balsa vai reagir contra o cais. E isso é muito importante na verificação do cais.
Mas também o sistema de deslocamento define o atrito, porque você tem que saber que atrito você vai ter, tá certo? Qual vai ser o preparativo da madeira, qual é o tipo de lubrificante que você vai usar. E qual é o sistema de tração? Ah, eu vou usar guincho, eu vou usar Strand-Check, eu vou usar um sistema de push-pull. Como é o sistema que você vai usar? Depois, outro sistema importantíssimo que você tem que trabalhar nele é o sistema de atracação. Como a balsa vai estar posicionada no cais. Se o embarque for longitudinal, o sistema de atracação é muito mais complexo, porque você tem uma amarração forte contra o cais, mas normalmente você tem que lançar âncoras, ou você tem que ter outro tipo de amarração lá na proa da balsa, e dependendo da correnteza do lugar, do vento, a estrutura que você vai embarcar, esse sistema de mooring ele é muito, muito pesado. Ele é caríssimo, tá? Então, não desprezem a parte do sistema de mooring no procedimento, porque normalmente dá correria para conseguir as âncoras, as boias, as amarras e tudo mais. Ou seja, o sistema de mooring ele também é muito importante, nunca se esqueçam dele. E o sistema de mooring ele tem que ser um sistema tal que te permita, na hora de embarcar, fazer um correto alinhamento da esquidagem. A esquidagem necessita de um alinhamento muito correto da balsa, e que é feito minutos antes de iniciar o embarque. Porque depende da correnteza, depende da hora, e então você tem um sistema que te permita esse ajuste do alinhamento do sistema de esquidagem, das pistas de esquidagem, tá certo? Bom, tudo isso que eu estou falando faz parte do procedimento. Então vocês estão vendo que o procedimento é um conjunto de memórias de cálculo, mais um conjunto de sistemas e de equipamentos e de desenhos que vão compondo um procedimento. O procedimento ele é razoavelmente grande, tá? Por isso que ele precisa bastante tempo que vocês emitam ele antes, para que o One Surveyor, o cliente, todos os interessados possam comentá-lo. É bom que comente muito bem, dá segurança para a operação, tá? Depois, o procedimento vai ser elaborado baseado em coleta de dados. Então você vai ter que coletar, vamos dizer, dados de maré no local, às vezes você vai ter que contratar uma análise harmônica de maré para saber a previsão horária de maré daquele cais que você está interessado, você vai coletar salinidade, você vai estudar a batimetria, você vai fazer uns jet probing, você vai fazer alguma sondagem, porque se você tiver que dragar, você tem que saber que material que você vai dragar. Olha, dragagem não é fácil não, tá? Porque em PR1, mesmo a gente tendo dado com a licença ambiental 1 ano e meio antes do embarque, nós só conseguimos essa licença a tempo limite. E nós terminamos de dragar, não foi alguns dias antes do embarque, 1 ou 2. Vocês terem uma ideia. Hoje em dia, a licença ambiental para dragagem, ela não é assim simples. Ainda mais se a coleta de dados, informação do material a ser dragado, for um material que está aí poluído, não é? E que você vai ter que fazer um bota-fora especial, porque é vamos dizer, o material ele requer os cuidados para que ele seja corretamente armazenado, porque ele pode depois se infiltrar para o lençol freático, pode ser muito problema. Ou seja, dragagem com licença ambiental, não deixem para fazer para a última hora, porque isso aí pega mesmo, tá? Depois, outras coletas de dados, correnteza, vento, dados locais, tá certo? Maré, já falei, tá certo? Então, todo esse tipo de dados precisa ser muito, muito bem coletados. Aí, cada norma vai entrar, vamos dizer, com os requerimentos dos sistemas de emergência. Quantas bombas de lastro reserva tem que ter? Qual é o dimensionamento do meu sistema? O sistema de tração? Quantos backups eu tenho que ter? Como é que eu vou fazer isso para eu garantir que a operação, o gerador de emergência, ou seja, todos os backups e todo o sistema de emergência da operação. Com toda a análise de risco de tudo que se acontecer, o que você vai fazer. Para nós, nos nossos procedimentos, nós entendemos ser muito importante a parte de treinamento e testes. Porque o que acontece? Aqui no Brasil, principalmente, o que acontece? Nós temos um loadout a cada 2 anos, 3 anos, não existe continuidade das equipes. Todos os embarques, eu já participei, sei lá, de uns 20, 25 embarques, que
Se for olhar, às vezes de um embarque para o outro, das 30, 40 pessoas envolvidas principais, às vezes só uma ou duas participaram do último. Todas as pessoas têm que ser treinadas de novo. Nós não temos no nosso país continuidade. Então é difícil você ter uma equipe especializada só em fazer isso. Na verdade, a gente precisa ir, no caso da Odebrecht, sempre treinando e sempre fazendo testes. A gente costuma fazer uma simulação 12 horas contra a maré, e durante essa simulação contra a maré, combatendo a maré, ou seja, você mantém a balsa parada 12 horas contra a maré. Aí você fala, agora caiu o gerador de emergência, agora essa bomba quebrou, agora isso, se virem aí, e você vai vendo, no primeiro teste não passa, no segundo melhora, no terceiro o pessoal já está afinado para fazer o embarque. Normalmente a gente tem feito assim. É muito importante também o organograma da operação e o sistema de comunicação. Por exemplo, em PRA1 nós tivemos no sistema de comunicação, nós tínhamos um rádio falando em holandês e falando em inglês, porque nós tínhamos a Mamute fazendo o sistema de LAF. Nós tínhamos o sistema de tração falando em espanhol com a Ale, e toda a topografia e todos os outros sistemas em português. Então, existia um problema até de língua, né, no sistema de comunicação que nós tínhamos que resolver, e como é que íamos fazer se algum sistema falhasse. Isso é muito importante. Existem muitos acidentes que ocorrem por falha no sistema de comunicação. E principalmente treinamento e todos estarem seguindo o mesmo procedimento. Isso é muito importante. Tá? No caso, então, que nós tenhamos um sistema de içamento, que é aquele primeiro caso, se ele for existente, é claro que no sistema de içamento, tudo que nós falamos nas outras palestras tem que estar. Ou seja, olhares, manilhas, estropos, raio de giro, guindastes, lastreamento, se houver, do sistema de içamento, ou seja, tudo que nós já falamos nas duas últimas palestras e vamos falar na próxima, também tem que estar envolvido no procedimento, tá certo? Então, um procedimento detalhado, a partir do momento que a gente consegue construir isso que está aqui nessa tela, você que é o responsável do embarque, ou você é o fiscal desse embarque, você consegue então visualizar toda a operação, e você só consegue preparar isso se você então se planejar demasiadamente, porque você vai definir os equipamentos que vão ser alogados, da onde eles vêm, quando eles chegam, as suas capacidades, os testes que você vai fazer, os testes nas bombas, qual a vazão real de cada bomba, ou seja, tudo você vai testar e fazer. Isso eu devo falar para vocês, mas em PRA1 nós tivemos uma experiência fantástica com bombas submersas hidráulicas, ou seja, são bombas que não queimam, não entra água, não dá curto durante o embarque, e eu vou dizer para vocês, meus futuros embarques, eu vou fazer sempre o possível na minha vida para não usar mais bombas submersíveis elétricas, porque o número de bombas que queima ou que dá curto durante uma operação de embarque é muito grande e nós ficamos muito tensos com isso. Meu chefe costumava dizer em Paranaguá que cada loadout envelhecia 1 ano, de tamanho era a preocupação. E realmente a gente não precisa passar por isso não. Nós temos que usar coisas mais modernas para os nossos embarques, tá? Então, eu vou então passar agora para vocês a última tela, para que a gente possa então resumir mais uma vez, essa apresentação no planejamento correto das operações para mitigação dos riscos. Então, a sua empresa é capacitada para fazer o loadout? Talvez, como algumas empresas do mundo, o Bouygues Offshore, que a gente já trabalhou juntos, eles falam, embarque até 2.500 toneladas, eu mesmo faço, minha equipe própria faz. Embarques maiores eu subcontrato uma empresa mais dedicada para isso. Então, vamos dizer, o embarque tem que ser feito por uma empresa capacitada. Mas não importa somente que a empresa seja capacitada, ou seja, ela tem recurso, ela tem experiência. Mas as pessoas que vão ser colocadas para esse embarque, essas pessoas têm que ser capacitadas. Ou seja, nós temos que conseguir medir a experiência das pessoas que vão estar envolvidas nessa operação. E nós que vamos estar subcontratando ou gerenciando, nós temos que saber julgar isso. Para isso, nós temos que conhecer a operação. Nós temos que conhecer a operação tão bem como se nós fôssemos fazer. Tá certo? Se a gente não conhecer tão bem, nós não vamos conseguir gerenciar essa operação. Tá?
Garantir que todas as verificações técnicas foram feitas, ou seja, todos aqueles itens que eu já falei para vocês, seja de verificação da estrutura, seja da balsa, seja do cais, seja do mooring, tá certo? Tudo foi feito com memórias de cálculo verificadas, certificadas, ou seja, alguém fez e alguém verificou, tá certo? Depois, ou seja, isso foi toda passada por uma certificação e foi ainda verificada pelo Warrant Surveyor. Muitas vezes o Warrant Surveyor, ele só olha conceito, ele não entra no mérito de verificar realmente no pingo do i as coisas. Depende do tipo de seguro e da seriedade da empresa. Tem empresas que só olham assim, por cima, os conceitos e te aprova. Ou seja, ele na verdade não está te certificando. Você tem que contratar alguém para te certificar. É importante que a gente tenha uma verificação. Nós já comentamos isso várias vezes. Para que de nossa parte a gente tenha um acompanhamento capacitado. Então nós, que somos main contractor, nós temos que ter um treinamento interno, vamos dizer, esse tipo de palestra que a gente está fazendo, vamos dizer, nós temos que capacitar nossas pessoas para saber até contratar, ou saber até especificar, vamos dizer, a concorrência. Vamos dizer, quando você vai especificar o embarque e você vai botar na praça para os vários contractors aí, para os vários operadores especializados em embarque, o que você quer para você saber que tipo de proposta você vai receber. Então você precisa, então, planejar a própria concorrência que você vai pôr na praça para fazer isso, tá certo? E depois acompanhar, para que tudo isso seja feito de maneira que a gente consiga, então, tomar decisões capacitadas, ou seja, que nós façamos todo o planejamento correto. Como eu já falei para vocês, a gente pode fazer o que quiser, certo? Mas muitas falhas, muitos imprevistos ocorrem na hora. Nós temos que tomar decisões na hora, tá certo? Por exemplo, no próprio embarque de PRA1, nós fizemos um negócio extremamente bem planejado, mas não tínhamos levado em conta que a balsa estava tão deformada e nós tivemos muito trabalho para nivelar a balsa e alinhar antes do embarque, do primeiro embarque. E isso nos tomou 2 horas. Então, muitas vezes, como você está correndo contra o tempo, que você tem que, vamos dizer, a operação de embarque é como se você fosse um maestro, que você tem que orquestrar movimentação da carga, você tem que orquestrar o lastreamento e você tem que acompanhar a evolução da maré. E tudo isso no tempo. Então, isso tem que ser um procedimento muito claro, muito preciso, muito bem, vamos dizer, acompanhável de uma forma muito clara para a gente não se perder durante a operação. E os imprevistos, eles ocorrem. Então nós todos temos que estar muito bem preparados para o imprevisto. Mas o imprevisto, ele fica no imprevisto. Ou seja, o de resto está tudo muito bem planejado. E nós temos que usar nossa criatividade na hora dos imprevistos, dos pequenos acidentes, das falhas dos equipamentos, falhas humanas que possam ocorrer. Para isso a gente tem que estar sempre muito ligado com o alto mesmo, pedindo ajuda, humildade, para que toda a equipe envolvida nos aponte onde pode ter um problema, onde pode ter um erro, e comunicação entre as pessoas. Isso é essencial para que a gente faça operações seguras de embarque. O nosso país vai ter muitos embarques aí para frente, embarques de módulos, os FPSOs estão aí, nós vamos ter muitos módulos sendo feitos, plantas modularizadas de todos os tipos. Nós temos que treinar mais gente nessa área de movimentação de carga pesada ligada aos embarques. Tá certo? Eu agradeço a vocês a oportunidade desse módulo, tá certo? E tem uma pergunta que já chegou aqui que eu vou procurar então resolver. Responder. A pergunta é feita por Elcio Cavalim. Pergunta: existem controles adicionais relacionados a cargas onde o centro de gravidade está muito deslocado em relação ao centro dimensional da base de apoio, um centro de gravidade excêntrico? Elcio, veja bem, ao longo da construção, vamos dizer que seja um módulo que nós estamos fazendo, né? Então, desde que solta-se o primeiro controle de peso desse módulo, que você começa a ter as primeiras reações nos apoios e a posição do centro de gravidade, desde este momento você já começa a bolar de que maneira eu vou apoiar o módulo.
Se for com trailers, com bugs, eu vou procurar dispor os eixos, os pneus, de uma maneira simétrica ao centro de gravidade. Mas se não for com bug, se for esquidado, ou se for algum outro tipo de embarque, onde está apoiado nos próprios apoios, que é o que você está dizendo aqui, da peça, e a peça está muito excêntrica, é claro que você vai ter que criar um sistema de apoio que seja estável, porque se o centro de gravidade está muito elevado e muito próximo a um lado, num balanço da balsa você pode tombar, tá certo? Você tem que criar, às vezes, até uma diagonal e outras patas, ou fazer como nós fizemos em PRA1. Sabe o que aconteceu em PRA1? Do módulo de 7.200 toneladas, acontece que na última pesagem, ou seja, o centro de gravidade, normalmente a gente trabalha com a última pesagem, às vezes uma semana ou alguns dias antes do embarque. Você recalcula todo o loadout para essa carga. E aí, então, Elcio, o que acontece? No caso de PRA1, sabe o que a gente fez? A gente pegou uma válvula de 45 toneladas que tinha várias em PRA1, válvulas de 45 toneladas. A válvula é maior do que essa sala que eu estou aqui, uns 3 metros de diâmetro, um comprimento de uns 5 metros. A válvula era enormes, enormes. Em PRA1, vai passar metade da produção atual de petróleo do Brasil. Certo? Então as válvulas, os tubos, as pressões, os schedulers são enormes. Então a gente pegou uma válvula dessa e deslocou da posição final dela 40 metros. E também tinha um tanque de óleo diesel que fica embaixo do pedestal do guindaste que a gente encheu de água. Para que eu fiz isso? Porque a gente puxou o centro de gravidade mais para o centro, de forma a equilibrar as cargas no cais, porque o grande problema de PRA1 era a carga no cais. Então veja bem, se o centro de gravidade está muito deslocado, existem várias coisas que você pode fazer. Às vezes, é melhor você criar um peso adicional de forma a puxar o centro de gravidade numa posição mais favorável. Às vezes, você pode criar apoios temporários para equilibrar um pouco mais esse centro de gravidade. Mas seja como for, você tem que ter um controle de peso que te diga onde é que esse centro de gravidade está. E um sistema de apoio de movimentação de carga que te dê estabilidade ao longo do embarque, ao longo da sua movimentação. Não sei se eu estou te respondendo exatamente a pergunta que você está me fazendo, mas lembre-se, então, o centro de gravidade é sempre muito importante. Então vamos dizer que você está esquidando, não sei, uma peça que tenha vamos falar que seja um guindaste que tem um pedestal, né? E ele abre, e o centro de gravidade da peça é todo excêntrico, e você está embarcando só naquele apoio. Então, é claro que você tem que criar algo que te dê estabilidade e distribua corretamente as cargas, seja então no seu canteiro, nas carreiras de embarque, no cais e na balsa, tá certo? Para que você tenha soluções sempre conhecidas e estáveis ao longo de todas as fases da operação. Tá certo? Bom, pelo número de perguntas que a gente está tendo no dia de hoje, eu vejo que a maioria dos nossos espectadores são mais ligados à parte de içamento, tá certo? E menos à parte de embarque em si. Mas então hoje, vamos dizer, eu acho que a movimentação de carga pesada envolve essa etapa, ela é muito comum, tá certo? Mesmo vocês que trabalham em refinarias ou trabalham em plantas onshore, a maioria das plantas no mundo tem cais de embarque, tá certo? Eu mostrei para vocês aquela foto de Minatitlán, vamos dizer, aquele reator de 1.200 toneladas, desembarcando no próprio cais da refinaria. Então faz parte da movimentação de carga pesada esse tipo de operação. No próximo módulo, então, nós vamos falar sobre diversos tipos de acidentes que a gente vai procurar mostrar para vocês e comentar junto com vocês. Os acidentes não servem para a gente fazer nenhum tipo de terrorismo, nem pôr medo nas pessoas. Na verdade, a gente aprende muito com os acidentes. Tentem em suas empresas adquirir uma postura um pouco mais racional com relação a acidentes. É comum nas empresas os contratos, as pessoas esconderem os seus acidentes, porque entendem que são falhas, são erros. Mas
Errar uma vez é muito humano, gente. A questão é nós repetirmos o mesmo erro. E o mais do que isso, nós permitirmos que algum colega nosso venha até a falecer, ter acidentes graves, por falta de aviso. Ou seja, nós temos que aprender as lições aprendidas de um acidente, de um erro, para que elas não sejam repetidas. Para isso, nós temos que criar um sistema onde a gente aprenda dos nossos erros e não os repita nunca mais. Que fica como uma lição aprendida para todos nós, para a comunidade da engenharia, seja do Brasil, seja do mundo. Tá certo? Então eu desejo a todos vocês uma excelente continuação da tarde e dentro de 15 dias nós vamos voltar então com o 4º módulo dessas apresentações. Muito obrigado a todos.